Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ingrid, tá? Eu sou ginecologista e obstetra, sou formada pelo Hospital Evangélico de Curitiba, minha graduação fiz na Universidade Positivo e fiz pós-graduação pela Cetros em ginecologia, né? Ultrassom ginecológico e obstétrico. Tá? A Unimed me convidou hoje para falar um pouquinho sobre parto, gestação e cuidados pós-parto. Então eu tentei trazer para essa apresentação uma coisa bem didática e prática, tentando esclarecer as dúvidas mais comuns que a gente tem no consultório, tá bom? A primeira dúvida que a gente vê no consultório é: quando é a data provável do parto? A data provável do parto é só uma data estimada, tá? Mais ou menos por volta das 40 semanas de gestação. Então, por exemplo, no tempo da sua avó, da sua bisavó, as gestações em algum momento iria desencadear um trabalho de parto porque se esperava até as 42 semanas, então assim era o tempo do bebê. Então de 38 semanas, que é o período onde o bebê estaria pronto para nascer, até as 42, o meio do caminho é as 40, que é só uma data estimada, não significa que o bebê vai nascer nesse dia. A data, na verdade, é só uma média baseada pelo tamanho do bebê. Eu sempre falo assim, que o melhor momento da gente fazer a datação do parto é de preferência por um ultrassom feito de 8 a 12 semanas. Então, por exemplo, eu fiz hoje um ultrassom, hoje é segunda-feira, eu tô com 8 semanas. Significa que na próxima semana, daqui 7 dias, eu vou estar com 8 semanas, na outra 9, na outra 10. E assim a gente vai contando as gestações principalmente por semanas. Então a data de 40 semanas é uma data prevista, tá? Mas só 20% dos bebês vão nascer nessa data, tá? Então essa é a primeira pergunta. Cesárea agendada normalmente a gente faz com 39 semanas, né? E, por exemplo, um parto normal. Hoje em dia a maior parte dos obstetras esperam até as 41 semanas, tá bom? Sintomas comuns, né, no início da gestação. Esse daqui eu vou passar rapidinho, porque a maior parte de vocês já vão ter passado essa fase, tá? E ter feito descobertas sozinhas aí sobre o período. Sintomas muito comuns decorrentes dos hormônios das gestações, né? Principalmente progesterona e o beta-HCG. A náusea e o vômito é um sintoma muito frequente. O aumento da sonolência, dor de cabeça, normalmente isso daqui está muito relacionado à queda da pressão arterial, que é comum na gestante. E até por conta da queda da pressão arterial, a gente tem muitas vezes gestantes que até desmaiam ou que tem aquela sensação de que vai desmaiar, tá? O aumento da frequência urinária é um sintoma de defesa, na verdade, do próprio organismo, buscando evitar risco de infecções. Eu falo assim que toda gestante é uma imunossuprimida. O que é isso? Ela tem uma queda da imunidade. Por que isso acontece? Por conta das alterações da própria gestação. O que o organismo faz? Ele faz a mulher urinar mais vezes, que é para mesmo lavar o canalzinho da urina e assim evitar infecções urinárias de repetição. A mama mais dolorida é outro sintoma muito frequente. Tem muitas mulheres que descobrem a gravidez, né, por conta da mama mais engurgitada, dolorida. Isso acontece porque assim que a mulher engravida, o organismo passa por um boom de mudanças que fazem proliferar os ductos mamários, né, e isso daí gera dor, né, engurgitamento. A gente fala que faz um processo de vascularização. Se, por exemplo, a mulher se olhar no espelho, ela vai perceber que todos os vasos sanguíneos ali da mama estão bem mais evidentes. E cólicas eventuais também é bem comum. O início da gestação, as náuseas e os vômitos, até meu Instagram tem a página ali com dicas, né, que a gente fala para melhorar um pouquinho esses sintomas de início de gestação. Então, por exemplo, saborizar a água, fracionar as refeições. Alimentos frios costumam ser mais tolerados por vocês. Então, assim, pega a água, saboriza com gengibre, erva cidreira, erva doce, camomila, e aí vai ingerindo ao longo do dia, várias vezes ao dia, né? Isso daí vai melhorar os episódios de pressão baixa, vai melhorar o risco de infecção urinária e a falsa sensação de falta de ar. A sensação de falta de ar na gestante, ela é muito evidente no último trimestre, então no final da gestação, mas desde o início ele pode estar presente. Isso acontece porque A mulher engravidou, momentaneamente o padrão respiratório dela muda.
Então a mulher, ela faz uma taquipneia, que é o que? Ela respira rápido e curto. Isso para o organismo dela gera uma falsa sensação de falta de ar, que ela vai levar até o final da gravidez. E no final isso daí vai se acentuar. Por quê? Porque quando ela vai respirar fundo, ela bate no útero, né? E aí ela respira, a respiração dela acaba sendo ainda mais encurtada, aumentando ainda mais essa falsa sensação de falta de ar. A gestação vai progredindo, né? E aí outros sintomas vão aparecendo e outros vão deixando de existir, né? Normalmente a náusea melhora, aquela sensação de mal-estar, a sonolência também melhora. E aí começam a aparecer inchaço, tá? Principalmente nos membros inferiores, porque o útero, ele faz compressão ali das veias que fazem o retorno venoso. Daí a importância de vocês, desde já, né, fazerem exercício de panturrilha, que são exercícios simples, tá? É pegar o dorso do pé e fazer esse movimento, tá? A própria caminhada, atividade física, né, faz um fortalecimento daquela musculatura do membro inferior, e essa musculatura é responsável pelo bombeamento de toda a circulação das pernas, né, em direção ao coração. Então, muito importante a atividade física na gravidez. Diminuir ingestão de carboidratos simples, principalmente à noite, também melhora o inchaço. Ao longo do dia, né, elevar o membro. Sempre colocar quem trabalha muito sentada, por exemplo, fazer um apoio do pé, porque o que acontece? Quem trabalha sentada faz uma compressão ali da região posterior da coxa, que também dificulta o retorno venoso. Então, assim, quem trabalha muito tempo sentada, ao longo do dia é importante fazer pequenas caminhadas, ao longo do dia fazer os movimentos de panturrilha, colocar um apoio no pé para você elevar a perna e evitar essa compressão ali na coxa. Outra coisa bem interessante, drenagem linfática, tá? Ingestão de muito líquido e reduzir ingestão de alimento com sal, né? Ou condimentado, então temperos prontos, sazon, hambúrguer, enfim, isso daí tudo piora. A acne e o melasma é muito variável, né? A acne tem mulheres que têm uma piora da acne e outras uma melhora. Existem alguns remédios que a gente passa, né? Por exemplo, a Dapaleno, o ácido azelaico, que passa aqui na pele para tentar melhorar isso daí. E o melasma, que são aquelas manchas escuras que a mulher pode desenvolver ao longo da gravidez. Isso daí, a maior forma de prevenção é protetor solar de alta intensidade, independente dela ter exposição solar ou não. A própria luz, assim, branca, né, também pode manchar a pele. Claro que tem fator genético envolvido, né, mas o que a gente consegue fazer para tentar melhorar isso é protetor. Azia e refluxo, tá? Então é mudança alimentar, a primeira atitude, através do quê? Fracionar refeições, então você vai comer várias vezes pequenas quantidades. Evitar alimento com muito carboidrato, né, branco, por exemplo, farinha branca, trigo, milho, bolo, empadinha, coxinha, fritura, doce costuma piorar o refluxo, alimento com muita cafeína também piora. E assim, fracionar as refeições, e sempre que você for fazer a refeição principal, procurar evitar líquido junto com isso. Por que isso acontece? A gestante, ela faz um relaxamento de todos os órgãos. Isso também acontece com o anelzinho que tranca o alimento, né, do estômago e previne o refluxo. Então, o que acontece? O anelzinho está mais largo, então toda a comida que você come reflui com mais facilidade. E além disso, o trânsito intestinal da gestante é mais lento, né, favorecendo a constipação. Daí as mudanças alimentares, né, é imprescindível. Quando isso não é suficiente, aí você vai conversar com o seu médico, existem medicações também que a gente pode fazer para aliviar esses sintomas, né? Tanto da constipação, da azia, da queimação. O desconforto lombar e pélvico, tá? Importantíssimo também o exercício físico nessa questão, ele vai melhorar o desconforto dessa região nos últimos trimestres da gestação. Só que assim, a gestante, a gente fala que ela cria uma marcha rancerina. O que é isso? Marcha rancerina é a marcha do ganso, né, em latim. Então, por que acontece? O umbigo dela é o ponto de equilíbrio, né? O umbigo meu, que não está grávida, é no umbigo. Quando a gestante vai, o útero vai aumentando de tamanho,
O umbigo vai sendo projetado lá para frente. O que ela precisa fazer? Ela precisa inclinar o dorso para jogar o umbigo mais para trás e ela aumenta a base de apoio dela. Então ela anda igual um patinho mesmo, com os pés bem abertos para aumentar a base de equilíbrio, né? E evitar as quedas. Ainda assim, no terceiro trimestre, vocês estão mais sujeitos à queda. Então, por exemplo, muito cuidado, evitar, por exemplo, subir em locais de altura para evitar o desequilíbrio. Sempre, o último trimestre, tem alguma gestante que volta com a barriga queimada, porque não tem noção, o cérebro da gestante não acompanha a mudança corporal dela. Então, vocês se queimam, vocês vão passar numa frestinha lá, sai tombando em tudo. Isso daí é por conta das mudanças. Então, assim, agora nessa fase, por exemplo, andar de moto não é recomendado, porque tem mais risco de queda, tá? E secreção vaginal. Nesse período, secreção vaginal, parecendo uma moedinha, sempre sujando a calcinha, também é super normal. E acontece por quê? Porque a vagina ela tem um engurgitamento, né? Então ela vai receber mais sangue e vai receber mais secreções ali da região. O que acontece? Ela vai ficar inchada, vai ficar gordinha, vai ficar mais lubrificada, que é para preparar a mulher para ter um parto normal lá no final da gestação, tá? Então, super normal, não pode coçar, não pode ter cheiro, mas assim, uma pequena quantidade de secreção ali sempre sujando a calcinha é normal. A partir das 18 semanas, mais ou menos, a mulher vai começar a perceber os movimentos do bebê. Isso daí ainda não tem muita importância pra gente que é médico, né? Vai ter importância pra mulher, porque a gente fala assim que é o momento que a mulher vai se sentir grávida realmente, que é o momento que o nenê começa a mexer. A partir das 28, 30 semanas aí, ela começa, né, de início a sentir como se fosse uma aguinha mexendo ali, ela fica na dúvida se é realmente o bebê mexeu, se é só, por exemplo, intestino, né? Pum. Enfim. Mas aí, conforme ela vai percebendo que isso daí tem sido cada vez mais frequente, ela vai percebendo que realmente, né, é o bebê mexendo. O movimento do bebê vai tornando importante pra gente por volta das 28 semanas. Porque a gente sempre fala, o bebê mexer é um sinal de que tá bem. Ou seja, se ele fica muito tempo parado, a gente precisa, será que ele tá dormindo? Será que ele se posicionou com as perninhas lá para trás, eu que não tô sentindo direito? Ou não, né? Ou tá acontecendo alguma coisa. Então a gente pode fazer provas, né, pra ver se o bebê tá mexendo. Que é o quê? Eu vou comer, né? Eu espero mais ou menos meia hora ali, que é o tempo da comida, né? O açúcar aumentar, né, e chegar até ele. E depois, por mais meia hora, eu vou fazer algum estímulo sonoro ali na barriga. Eu posso pegar uma caixa de som aqui, grudar bem na barriga. Posso mexer bem a barriga de um lado para o outro. E aí eu vou ver, né? No período de mais meia hora, num ambiente bem tranquilo, mão em cima da barriga, eu vou contar. Meia hora. O bebê precisa ter tido pelo menos 4 movimentos. Se não teve, aí você vai conversar com o seu médico, tá bom? E o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer ao longo da gravidez? Exercício físico, igual eu falei, é fundamental, tá? Por quê? Porque eu faço fortalecimento de pelve, então mesmo para mulher que não quer parto, o exercício é fundamental, porque a gestação ela faz como se fosse uma frouxidão ligamentar ali dos órgãos da pelve e tudo. Então, por exemplo, aqueles riscos de bexiga caída, incontinência urinária, acabam melhorando com a prática de atividade física. Cuidados que a mulher tem que ter, tá? Isso daí vai ser mais detalhado depois com preparador físico, né? Mas assim, o alongamento precisa ser feito com cuidado e cautela, porque a mulher produz um hormônio chamado relaxina ou relaxina, né? Que faz o relaxamento de ligamentos e articulações. Então, na hora de alongar, essa mulher tem que cuidar, porque o alongamento, se ele for feito muito abrupto, ele pode fazer estiramento de extensões. Então, cautela na hora do alongamento é necessário, mas com cuidado. E cuidado com exercícios que possam gerar desequilíbrio. Então, assim, sempre dá preferência para atividade física com baixo risco de queda. Por exemplo, jump, spinning, essas coisas não. Agora, natação, hidro, pilates, caminhada, corridinha, tá? Isso daí ajuda e vai ser interessante aí ao longo da gravidez para diminuir dor pélvica, dor lombar, edema, ganho de peso excessivo, enfim, muitos benefícios. A relação sexual
Hoje em dia está bem estabelecido que ela faz bem, ela aproxima o casal, que ao longo depois, por exemplo, a mulher passa pela quarentena, então assim, a atividade física ela vai trazer uma ligação entre o marido e mulher, uma conexão maior. Ela ajuda no trabalho de parto, então as mulheres que querem parto, eu sempre falo, vão dar uma namoradinha agora no final do pré-natal para ajudar, tá? Porque estimula. Então, assim, é só benefício, libera o hormônio do prazer e do bem-estar, então façam. E o ganho de peso, né? Nem todo mundo que tá grávido precisa ganhar muito peso. Então, assim, aquela história de que quem tá grávida precisa comer para 2 é mentira, né? Inclusive, mulheres que entram no pré-natal acima do peso, o peso que elas precisam ganhar é só o peso do bebê, tá? Então, assim, o ganho de peso, é importante da gente focar nisso, a nutricionista também vai falar com vocês, mas é fornecer uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, né? Então, por exemplo, na metade do pré-natal ali, aumentar a ingestão de cálcio, que é a fase que o bebê vai fazer a ossificação. No início do pré-natal, a fase ali de formação de neurônios, aumentar a ingesta de ômega, então que vai estar presente em, por exemplo, peixes, né? Peixes, não peixe de cativeiro, tilápia não conta, né? Mas, por exemplo, sardinha, atum. E no final do pré-natal, proteína, né, para recuperação muscular, para o inchaço. Então, assim, o ganho de peso tem que estar focado em nutrientes. A alimentação da mulher também, outra coisa que é importante falar, ela tem que ser baixa em produtos que gerem alergia. Então, por exemplo, a gente pede para vocês evitarem amendoim, evitarem alimento com corante, camarão, frutos do mar, porque faz muita alergia. Alimento, por exemplo, rico em cafeína, né, porque piora a azia, a má digestão, enfim, tudo buscando melhorar aí essa fase e trazer nutrientes para o seu bebê. A respeito de tipos de parto, eu falo sempre assim, o bebê não tem outro jeito de nascer, ou ele nasce por cima, né, ou ele nasce por baixo, tá? Ou seja, ou ele nasce por cesárea ou ele nasce por parto normal. O parto vaginal e a cesárea, ambos podem ser humanizados. O que é o parto humanizado? Na verdade, o parto humanizado é o que vem sendo tentado fazer, né? Que é um parto com menor nível de intervenção médica, respeitando os desejos da mulher, respeitando o vínculo, né, entre a mulher e o bebê, ou seja, vamos tentar colocar ali para o bebê mamar ali na primeira hora de vida, vamos esperar o cordão parar de pulsar para a gente fazer o clampeamento. Então, assim, na verdade criar um ambiente agradável e acolhedor para todo mundo ali, tá? O parto vaginal, ele pode ser um parto instrumentado, ou seja, ele pode ser necessário o uso de fórceps. O fórceps, como eu já vi muitas vezes algumas bobagens sendo falada, ele na verdade não é uma violência obstétrica, tá? Ele é violência, assim como a episiotomia que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele é uma violência obstétrica quando feito rotineiramente sem critério. O fórceps é feito para quê, né? Eu falo que ele foi um instrumento criado para a gente tentar encaixar o bebê ali, o bebê que já está encaixado ali no canal de parto, e a gente puxar ele quando? A gente vai usar quando tem algum grau de exaustão materna, quando a mãe não tem mais, perde aquele desejo de empuxo, que é empurrar o bebê, ou por exemplo, quando existe alguma alteração na frequência cardíaca do bebê, então às vezes ele é necessário. A gente tenta evitar? Tenta, mas em alguns casos é necessário. E o parto com analgesia, né? Que na verdade é aquele parto que é feito como se fosse uma anestesiazinha ali, né, nas costas, que na verdade a ideia não é anestesiar, e sim diminuir o nível de dor, tá? Ali algumas posições, né, no slide, falando as posições que favorecem o parto normal. E várias posições que a mulher pode ficar, e por exemplo, num parto humanizado, ela escolher a melhor posição para ela, que nem sempre é aquela posição ginecológica, que é a posição de litotomia que a gente fala. Aqui tem alguns mitos, né, que levam a uma cesárea desnecessária. Não necessariamente que o médico seu vai falar, mas assim que você vai ouvir às vezes na hora de fazer a unha. Seu bebê vai passar da hora, quem nunca ouviu, né? Minha placenta tá velha, o meu bebê tá pequeno demais, o meu bebê tá grande demais. Eu sugiro, então, tem esse filme aí que se chama O Renascimento do Parto,
Antigamente tinha no YouTube, hoje em dia tem acesso, né, pelo Netflix. Ele é um vídeo bem radical, assim, fala muito mal da classe médica, né, como se fosse a única classe responsável pelo número de cesárea, quando na realidade não é, né? Tem muitos pacientes que chegam no consultório já falando, eu não quero parto normal de jeito nenhum, se tivesse que ter parto, eu não teria nem filho, né? Então, assim, alguns mitos relacionados, mas que eu acho que vale a pena assistirem com um olhar crítico para ver o quanto de coisas vão influenciando a gente ao longo do pré-natal e na decisão até do parto ou da cesárea, tá? Bem bacana. Enfim, os 9 meses se passaram, né? E chegou a hora do parto. O que eu vou sentir? O trabalho de parto, ele não começa no estralar de dedos, né? Ele vai começar os pródromos, né? Que são os primeiros sinais ali que o corpo vai dando de que pode ser que esse trabalho de parto esteja perto. Então, assim, existe uma contração que a gente chama de contração de treinamento, né? Isso daí tem um nome, que são as contrações de Braxton Hicks. Essas contrações, elas não têm uma direção, né? Então, ela acontece do nada, no meio do dia, e pode começar ali no meio da barriga, com uma cólicazinha leve, como se fosse uma cólica de menstruação, e ela vai se tornando cada vez mais regular e mais frequente, tá? Ela pode ser acompanhada com desconforto leve, mas ela não tem regularidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela vai, às vezes, dar 3 contrações a cada 15 minutos, depois vai ficar meia hora sem vir, tá? Isso daí não é contração de parto, né? Isso daí são contrações de treinamento. Você vai perceber que, por exemplo, um remedinho que você tome alivia ela, às vezes dormir, ficar mais relaxadinha também melhora. Ela vai se tornando mais frequente conforme o útero vai ficando mais evidente e cada vez mais a mulher vai percebendo com mais nitidez isso daí. Até que essa contração vira efetivamente uma contração de trabalho de parto. O que é a contração de trabalho de parto? A mulher vai sentir a barriga dura, igual uma pedra, tá? E ela vai ter frequência e ritmo. Então, assim, essa contração, ela não vai ficar 15 minutos sem vir. Ela vai vir em 10 minutos. Nem sempre ela chega de uma vez, né? Normalmente não. Então, às vezes ela vai começar aquele dia uma dorzinha de barriga, que ela não sabe, vai no banheiro, não faz nada. Tá se sentindo meio esquisito, às vezes até vai no banheiro, sente que a vagina tá com um pouco mais de secreção, até que essas contrações vão ficando periódicas, né? E vai ficando, por exemplo, a cada 10 minutos, depois a cada 5 e vai pegando ritmo, né? Uma contração de parto, muito improvável que ela aconteça sem que você tenha algum grau de desconforto, assim, de moderada a forte intensidade. Então, em algum momento, o organismo vai dar sinais, né? Esses partos que acontecem no meio do caminho, que não dá tempo de chegar no hospital, são partos de mulheres, às vezes, que têm dificuldade de acesso ao hospital, ou mesmo mulheres que tiveram muitos filhos. Agora, primeiro, segundo parto, dá tempo de sentir tudo isso e bem tranquilo. Começaram as contrações, você pode ver se não é um alarme falso, né? Então toma um banho quente, espera um pouquinho, dá uma caminhada. Se realmente não for, né, essa contração, inclusive a dor dela, né, que eu tava falando, ela é uma dor, você vai sentir aqui no fundo uterino, nas costas, no pé da barriga e normalmente irradia para as pernas, né? E é uma dor assim de moderada a forte intensidade, dá até uma sensação de travar na hora que ela vem. E ela não passa, cada vez vai durar mais e vir mais perto uma da outra. Se isso acontecer, provavelmente é o momento, né? E aí você vai para o hospital. Não vai passar uma cabeça pela vagina sem que a mulher perceba. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. O corpo dá algum sinal. Pode acontecer, às vezes, da bolsa romper e você ainda não está em trabalho de parto. Tranquilo, sem pressa, tá? A bolsa romper. No momento certo, tá? Com 38 semanas, você pode arrumar as coisas e ir para o hospital, sem pressa, bem tranquilo. Só vai com mais pressa se essa cor do líquido for cor esverdeada, que aí é o mecônio e pode ser um bebê maduro, mas também pode ser sinal de sofrimento. Então, como vocês não sabem avaliar isso, quem tem que avaliar é o médico, por isso tem que ir para o hospital mais rapidinho, tá? Mas dá tempo de tomar o banho, né, e deixar as coisas ali tudo meio pronto, tá bom?
O período expulsivo que a gente fala de dilatação, o período expulsivo na verdade é quando o colo uterino dilata, ou seja, chega nos 10 centímetros e a mulher começa a fazer a força para empurrar o bebê mesmo em direção à vagina, tá? Esse tempo de dilatação é muito diferente de quem já teve um filho e de quem nunca teve nenhum. Quem nunca teve nenhum filho, normalmente para dilatar 1 centímetro, ela leva mais ou menos 1h30. A multípara, que é aquela mulher que já teve mais de 2 partos, normalmente dilata 1 centímetro por hora. Isso daí pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo do organismo de cada mulher. O período depois que o bebê nasce, né, tem o período ali de mais ou menos 30 minutos pra gente esperar a placenta sair. Depois, essa primeira hora após o parto, que a gente vai manter ali em observação para ver risco de hemorragia, tudo, né? Tanto no parto normal quanto na cesárea. O líquido amniótico, para quem não sabe, nada mais é do que o xixi do bebê. Então, quando o bebê está dentro da barriga da mãe, o tempo inteiro ele está urinando, produzindo o líquido amniótico e deglutindo, engolindo e aspirando esse nenê, né? Parte desse líquido é produzido, né, pela urina e parte pelo pulmão, tá? Mas a maior parte dele é realmente a urina. Então, essa coisa de romper o bolso, eu vou ter um parto seco, não existe, porque o bebê o tempo inteiro está produzindo líquido. Tá? A única coisa que acontece, claro, você vai ter uma redução porque a bolsa rompeu, né? Então a gente vai fazer o bebê nascer se estiver perto realmente da hora dele nascer. Alguns casos, quando essa bolsa se rompe muito cedo, às vezes a gente tem até que esperar, inibir o parto, fazer aquele remédio para acelerar o pulmãozinho do bebê, para depois entrar em trabalho de parto. Eu trouxe essa figura aqui da episiotomia, tá? Só para mostrar o local onde é feito o epísio e quando é feito e que ele não pode ser feito rotineiramente. Existe uma lenda que fala sobre a violência obstétrica diante da episiotomia. A ideia da episiotomia é o quê? É prevenir uma laceração para a região anal. É violência obstétrica quando ela é feita rotineiramente, ou seja, sem critério. Entretanto, em alguns casos ela é necessária. Quando, por exemplo, a gente tem um bebê muito grande, que a gente vê que está forçando muito ali a região de períneo, ou, por exemplo, mulheres que já tiveram uma episiotomia, normalmente é necessária outra para prevenir laceração em direção ao reto. É como se eu criasse um caminho ali para desviar a laceração na hora do corte ali do bebê em direção ao ânus. Mas hoje em dia tem se tentado evitar ao máximo fazê-la para... A gente fala assim que alguns partos nem fazem laceração nenhuma. Então, para que eu vou fazer uma artificial, entendeu? Então, é reservado para realmente alguns casos. Aqui tem um trabalho, né, que fala sobre a epísio do pessoal da USP, mostrando que a epísio ela é violência obstétrica quando ela é feita sem critério e sem rotina. Então, assim, tem uma coisa distorcida aí em relação à episiotomia, mas às vezes ela é necessária. Na grande maioria das vezes, não. Algumas mulheres aqui, né, vão optar por cesárea. Então, eu trouxe aqui, né, um ambiente de cesariana para mostrar mais ou menos como que funciona um bloco cirúrgico. Então, para as mulheres que tiveram já uma cesárea, vai ser feita uma sondagem vesical, que nada mais é que passar um caninho ali pela região da urina. Ele é desconfortável, mas não é doloroso. Então, assim, manter a tranquilidade. Isso daí é feito pra gente diminuir o tamanho da bexiga, para ter menos risco ali de lesão dela, né, durante o procedimento, né, cirúrgico. Anestesia. A anestesia é feita nas costas, tá? Normalmente, na grande maioria das vezes. E quanto mais relaxada a mulher tiver e mais a coluna mais encurvada, melhor, porque eu abro espaço para a agulhinha da RAC. A picadinha é muito parecida com a picada de tirar sangue, tá? E a anestesia, ela não tira a sensibilidade. Então, por exemplo, nos testes que a gente faz, a gente vai beliscar com uma pinçona bem doída. A mulher vai sentir e a gente pegar, mas não vai sentir dor, tá? Feito isso, o acompanhante vai ficar ali pro lado de fora, ele só vai entrar na hora que a mulher já tiver com os campos, né, cirúrgicos, que são esse tecido azul ou verde, enfim, né. E a gente vai pintar ela, né, limpar tudo, coloca os campinhos aí, o acompanhante vem. O acompanhante, ele vai ficar na cabeceira da mãe.
Ele não vai ficar ali assistindo a cirurgia, tá? Acabou o procedimento, o bebê recebe os cuidados ali ao lado, né? Às vezes precisa aspirar alguma secreção do nariz, da boca, corta o cordãozinho, vai tirar as fotinhas ali. Depois o acompanhante segue, né, com os cuidados para o bebê e a mãe vai para a sala de recuperação, onde vai ficar mais ou menos 1 hora ali para recuperar. O bebê nasceu, tudo, e aí a gente tem os cuidados pós-parto, tá? Primeira coisa, hoje em dia a gente estimula a deambulação, tá? O que é a deambulação? Assim que a mãe estiver pronta para caminhar, sentindo as pernas, ela vai fazer isso, porque quanto mais eu antecipo a caminhada, mais eu vou prevenir a trombose. A trombose é formada, né, por sangue parado. Então é importante hoje em dia a gente fazer uma caminhada bem precoce. Então no primeiro dia essa mulher já vai caminhar. As mamas, o cuidado ali com a mama, em especial, está relacionado à pega do bebê, tá? Tem os profissionais ali que vão poder fazer as orientações e até assim, sempre antes de trazer o bebê para mamar, é importante a mãe fazer uma massagem, né? Tanto de ordenha manual quanto uma massagem como se fosse para amolecer e facilitar a saída do leite. Então, primeiro ela vai fazer uma massagem circular de fora para dentro, em movimentos de círculo, como se fosse uma espiral. E depois ela vai fazer uma massagem de fora para dentro em direção ao bico. Feito isso, ela vai tentar fazer uma ordenha, que é a ordenha em C, que é o quê? Ela vai pegar o polegar dela, vai empurrar a mama, tá? Para trás e depois trazer para frente, tá? Esse movimento que ela faz é para a gente como se fosse desobstruir ali os ductos e facilitar a mamada. A ferida operatória, tá? É lavar bem com água e sabonete, sempre manter bem seco. A episiotomia, mesma coisa, né? Então, lavar com água e sabonete, evitar o uso de papel higiênico, evitar o uso de lenço umedecido. O lóquio é aquele pequeno sangramento, tá? Do final ali do parto, que vai durar mais ou menos uns 40 dias, tá? Ele não pode ter cheiro ruim, tá? Agora ele vai ficar ali um tempão, horas vai ficar mais, às vezes fica 2 dias sem vir, de repente volta de novo, isso daí é normal. Por isso é importante levar absorvente ali no pós-parto. A suplementação, hoje em dia a gente fala que a suplementação de ferro tem que ser mantida por pelo menos 3 meses para prevenir anemia. A cinta modeladora, tá acabando, pessoal. A cinta modeladora, tá? Hoje em dia a gente deixa a critério de vocês. Por quê? Tem 2 linhas de conduta. Tem uma linha que defende o uso da cinta, porque ela fala que como é uma situação atípica, a mulher tem um bebê ali para pegar, essa cinta vai dar uma segurança maior para essa mulher e vai como se fosse fazer uma modelagem externa. Mas também tem os fisioterapeutas e até profissionais médicos que defendem o não uso da cinta. Por quê? Eles falam que a cinta faz o que o seu músculo faria. Então eu levaria mais tempo para retornar ao meu corpo inicial. Então assim, hoje em dia a gente deixa a critério da mãe. O que é importante na hora de escolher a cinta é que ela seja uma cinta que vai te facilitar ali na hora, por exemplo, de ir no banheiro, ou por exemplo, tem que ser aquela cinta com aquele cintinho de amamentação. Ali embaixo, a melhor cinta é aquela que tem a vagina vazada, tá? Que aí você coloca a calcinha por cima para facilitar na hora de ir no banheiro. A alimentação, hoje em dia, a única coisa que a gente pede na alimentação é para a mulher evitar alimento com leite ou derivados. O restante, se ela quiser sair do hospital e comer uma feijoada, pode, tá? Não tem restrição. E a atividade física vai depender, né? O parto, tão logo ela se sinta preparada para isso, ela tá apta a fazer. E a cesárea, normalmente, uns 60 dias ela consegue voltar para academia, mas em 15 ela já consegue dirigir, fazer as atividadezinhas ali do dia a dia em casa. Uma coisa só que eu quero falar bem rapidinho, que é importante até a própria paciente observar e os acompanhantes que vão estar com ela, é a síndrome de baby blues e a psicose puerperal ou mesmo depressão puerperal. A síndrome de baby blues é o quê? É uma depressão transitória que a mulher, e a grande maioria das mulheres passam, a gente tem um estudo que fala até em 70% das mulheres passam por ela, que é o quê? É uma instabilidade emocional, é um choro fácil, é uma irritabilidade, é uma sensação assim de impotência diante do bebê.
passa alguns arrependimentos na mulher. Vamos pensar que ela tem uma queda hormonal brusca, que ela tem uma privação de sono, ela não consegue dormir, muitas vezes ela tá com dor, né, ou da cesárea, ou mesmo ali o cortezinho de epísio, ela tá com uma responsabilidade que antes ela não tinha, enfim, ela tá com uma mudança absurda. Então, assim, essa síndrome de baby blues é como se fosse uma depressão leve. Ela costuma ali aparecer mais ou menos na primeira semana e pode ir até 3 semanas ali do parto, tá? Só que essa depressão ela não vai impossibilitar a mulher de cuidar do seu bebê e fazer as atividades ali que são necessárias, tá? Mas vai trazer muita irritabilidade, choro. Normalmente a gente consegue resolver com psicoterapia ou mesmo orientação médica, né? Falar, isso daqui é uma transição, vai melhorar, vai passar. Eu falo que a maior parte das mulheres passam por isso, mas vocês não conseguem se conversar, porque nesse período tá todo mundo enclausurado, o bebê não recebeu as vacinas, então vocês não conseguem trocar essa experiência. Até no meu Instagram, esses tempos, a gente conversou um pouquinho sobre isso e a grande maioria das mulheres falando, é uma fase muito difícil, a mulher às vezes tem dor na amamentação, enfim, é importante observar porque hoje em dia a gente não precisa passar por isso, né? Tem tratamento. Uma coisa que é muito importante é definir, né, o que é baby blues e o que é realmente depressão. A depressão, na grande maioria das vezes, vai se estender e prolongar e vai prejudicar a mulher ali no cuidado com o bebê, nas relações interpessoais ali com família, tudo. E ela vai, por exemplo, ter prejuízo, né, das funções dela do dia a dia. Então, ela vai se sentir muito exausta, ela vai, às vezes, deixar o bebê lá e vai dormir. Essa depressão tem tratamento, a gente precisa entrar com medicamento, terapia, atividade física, enfim, um monte de coisa junto. Então, assim, fiquem alertos e atentos, né, para conseguirem diferenciar e mesmo conversar com o seu médico na consulta do pós-parto para saber se isso daí é normal, se está dentro do normal ou não. E a psicose puerperal é uma coisa bem mais grave, que a mulher, aqueles casos em que a mulher vê o bebê como um bebê alienígena ou alguém que está querendo fazer mal, ela começa a ter visões, imagens, vozes, isso daí realmente existe, aí precisa de condutas mais drásticas, né? Mas normalmente quando chega aí os familiares, alguém já detectou, tá? Mas a gente quer detectar antes disso, né? A baby blues, quando possível, a gente já quer entrar com um tratamento, né? Para melhorar isso daí. Enfim, pessoal, eu tentei trazer aqui hoje, né? Na apresentação as dúvidas eventuais, eu estou à disposição, eu tenho um Instagram, tá, que é a doutora Ingrid Arraes, me sigam lá, e se tiver alguma dúvida ou precisarem de alguma consulta, alguma orientação, eu estou aqui à disposição, tá bom? Um beijo, valeu!